Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao EncantaCast, o podcast que enaltece e traz à tona histórias inspiradoras de marcas, pessoas e empresas que têm interesse genuíno em encantar os seus clientes e os seus times. Eu sou Amanda Favorato, especialista em liderança de excelência, encantamento e fidelização de clientes, com a formação oficial do Disney Institute de Orlando. E hoje nós estamos recebendo uma pessoa super especial que vai falar sobre o encantamento através da comunicação assertiva. Fica com a gente, porque a nossa convidada, ela encanta através da comunicação com clareza e técnicas assertivas que fazem com que o comunicador se conecte com o seu público, de forma a ter uma mensagem que toca os seus corações e faz com que ambos criem um vínculo de escuta aberta e magnética. Ela atuou em grandes emissoras como repórter e hoje é mentora de milhares de pessoas que querem aprender a se comunicar mais e melhor. Seja muito bem-vinda, Fabi Teixeira. Oi, Amandinho, um prazer enorme estar nesse podcast que encanta todos do Brasil e do mundo. Olha que E com honra. essa encantadora maravilhosa que eu falo que você veio para encantar a minha vida. E você veio para me ajudar na parte de comunicação. Aliás, eu tenho muito a aprimorar e evoluir, mas o objetivo da vida é isso, né? Com A gente certeza. evoluir constantemente. Falo que a gente sai de casa todo dia com o objetivo de aprender, não é? Com certeza. E a vida não teria graça se não fosse isso, Com não é mesmo, certeza. Fabi? Verdade. Que ótimo! E conta para o nosso público, quem é a Fabi Teixeira? Quem é a Fabi Teixeira? Eu falo que a Fabi, ela é uma apaixonada por comunicação. E uma apaixonada principalmente por gente. Eu acho que eu fui fazer jornalismo e eu hoje trabalho com treinamento de comunicação, porque na verdade eu falo que, mais que jornalista, eu sou uma curiosa do comportamento humano. Então, eu sempre tive essa curiosidade com relação às histórias das pessoas, com relação a saber as histórias de cada um de vida mesmo. Sim. E o jornalismo te propicia isso, né? Você todos os dias você está contando histórias. E eu falo que não tem forma melhor de você gerar uma conexão com as pessoas do que através das histórias. Então, se você tem a escuta ativa, se você tem realmente o interesse no outro, porque é isso, é você ser interessado por outras pessoas. Você gera conexão e você consegue abrir portas. E eu falo que a comunicação, ela é a habilidade que constrói pontes e gera conexão com pessoas. Perfeito. Que maravilhosa introdução. E Fabi, conta pra gente, o que é encantar para você? Eu acho que encantar é fazer com que o outro pare para prestar atenção em você. Quando eu falo pare e preste atenção em você, é porque aí você consegue o principal ativo das pessoas nos dias de hoje, que é o tempo. As pessoas vivem hoje, né, num celular aqui, que elas não param para ver nada, então a Sim, comunicação tem que ser cada vez mais assertiva e efetiva, mas você para quando algo te chama a atenção, algo te encanta. Então, quem consegue despertar esse encantamento no outro, seja para o seu serviço, seja para o seu produto, conseguiu gerar ali uma conexão. perfeito. E Fabi, você atuou por muitos anos em grandes emissoras, fez várias coberturas aí de notícias nacionais e internacionais. E como que você dava o seu toque especial numa cobertura, por exemplo, de alguma notícia que não era tão bacana, tão feliz, que tinha ali realmente, era uma notícia desafiadora de dar para o público. Tem como encantar nesse momento também? Eu acho que daí não é um encantar nesse sentido, mas é trazer emoção. Eu falo que o diferencial de uma notícia, você pode contar ela de diversas formas, desde que você traga a emoção e porque você ali é o agente que está levando aquela informação para milhares de pessoas. A televisão, o objetivo dela é justamente esse, né? O repórter ser esse filtro, ele vai para campo, ele capta essa história e transmite essa história para milhares de pessoas. Às vezes a gente tem 1 minuto e meio para passar essa história, então a gente tem que passar a emoção, passar a informação em 1 minuto e meio. Então a gente tem que ser muito assertivo, mas sem perder a sua essência.
E eu acredito assim que na minha trajetória, o meu grande diferencial, como eu gosto de gente e eu sou uma curiosa por pessoas, eu sempre gostei de ouvir as histórias das pessoas. E até os meus treinamentos de comunicação surgiram por conta da minha escutativa, porque quando eu ia entrevistar uma pessoa e eu colocava o microfone, a pessoa falava assim: "Ai, Fabi, eu te conto tudo, mas você fala". E ninguém é melhor que você para contar a sua história. Então, quando você consegue despertar isso no outro, independente da situação, às vezes é uma situação realmente de tensão, histórias tristes. Eu tive em grandes tragédias, eu fiz o terremoto no Haiti, então ali eu vi um país totalmente devastado Sim. pelo terremoto. Depois fui fazer surto de cólera, mais uma vez, o país que já tinha sido devastado pelo terremoto, viveu mais uma situação de total miséria. Então são situações tristes, mas você constrói a história através dos personagens, através das pessoas. Eu acho que é essa essência que tecnologia nenhuma substitui, que é o Perfeito. humano. Com certeza, faz toda a diferença esse toque da humanização que Isso, tanto se fala, mas infelizmente pouco se aplica sim. realmente. Se pratica, Se né? pratica, perfeito, Fabi. E trazendo para o âmbito dos negócios, Fabi, como que você considera que dá para aliar, né, o encantamento com a comunicação assertiva? Eu acho que quando você consegue personalizar cada vez mais a sua comunicação. A pessoa se sente única. Eu falo que as pessoas têm essa necessidade. A gente tem algumas necessidades, é do tempo e de se sentir exclusivo, se sentir único. Eu acho que quando eu falo, outro dia eu fui fazer uma palestra e aí uma das pessoas que estavam acompanhando a palestra perguntou assim para mim: mas pra gente assim é muito difícil no nosso mercado, a gente encantar. Porque a gente tem que, se você falou, eu tinha até citado o exemplo da Disney, falando que a taxa, né, de retorno da Disney é absurda, 70% das pessoas que vão à Disney Exato. voltam. Uhum. Aí ele falou assim: "Mas pra gente, né, no nosso setor é muito difícil". Eu falei assim: "Eu acho que se você começar chamando o seu cliente pelo nome, você já está encantando, né, você está Perfeito. comunicando e você já está encantando". E são, muitas técnicas de comunicação, porque quando você sorri, quando você chama a pessoa pelo nome, você já está abrindo as portas, a pessoa já abaixa até a guarda. Quando você chama, você sabe que isso até era uma técnica. Um político muito antigo, Paulo Maluf, quando a gente ia entrevistá-lo, e ele estava sempre envolvido em polêmicas. Sim. E sempre que a gente ia entrevistar, ele: "Mas Fabi, não é bem assim, vamos falar a respeito". Então você fazia uma pergunta, por mais incisivo que você fosse, ele te chamava pelo nome, que era uma forma também de direcionar para você. Sim, uma estratégia que ele tinha ali. Estratégia, totalmente Uhum. estratégico. E eu acho que é isso. O encantamento, como a comunicação, ele tem que ser intencional. Você tem que ter a intenção de encantar. Você tem que ter uma comunicação intencional. E é isso que as pessoas falham. Elas acham que elas falam, elas comunicam. E aí que elas perdem oportunidades. Ótimo. Fabi, eu estou desconfiada que você fez a formação também na Disney, com o Disney Institute. Você trouxe muitos princípios aí, principalmente falando sobre intencionalidade, porque na Disney tudo é intencional e realmente com foco no cliente. O cliente está sempre no centro ali. Sim, E essa questão de chamar pelo nome parece tão básico, né? Quando eu falo em treinamentos isso, eu falo, nossa, vão me perguntar, nossa, Amanda, mas você tem que ensinar isso? Sim, porque nós temos provas na prática de que isso não acontece. Tanto no presencial quanto por mensagens. Quantas vezes a gente não recebe uma mensagem, Fabi, de uma marca, alguma empresa, e vem aquele famoso Ctrl+C, Ctrl+V, que você vê que a mensagem é a mesma, está sendo enviada para todos. E te chama atenção isso, Fabi? me chama a atenção, eu falo, eu faço muitas palestras para o mercado imobiliário. E aí eu brinco, né, que a falta de atenção compromete a sua venda. Então eu chamo Fabiana, eu recebo várias mensagens, Juliana, Mariana, né, Sim, que daí fica pior ainda do e que não aí ter fica o nome. pior, né, quando tenta e tenta errado. Sim. E eu falo, hoje a tecnologia é a nossa grande aliada. Você consegue um raio-x da pessoa através das redes sociais, você consegue gerar conexão de uma forma muito mais estratégica.
Sabe assim? Então, se preocupa, que preocupação é se preocupar de algo, né? Então, se Exato. preocupa em pesquisar aquela pessoa que você quer encantar, Sim. né? As pessoas não querem ter trabalho As hoje em pessoas não dia, né? querem ter trabalho, então Uhum. querem chegar e, ok, fui e fiz. Não, sabe, vai numa conversa que é de negócios, poxa, não chega, é que nem fazer entrevista de emprego e não pesquisar a empresa. Exato. A fórmula funciona também para Começou quando errado. você começar uma relação. Exatamente, e ótimos pontos. E sobre a comunicação, além de todas essas dicas práticas que você já trouxe, que foram maravilhosas, tem alguma técnica, alguma dica de ouro para se comunicar melhor e vender mais? Sabe qual é a dica de ouro? Eu falo Conta, todo conta tudo. dia. Dica de ouro, não esqueçam. A dica de ouro é treinar. Ninguém nasce sabendo comunicar. Aliás, a comunicação é a primeira habilidade que a gente pratica assim que a gente nasce. A gente chorou, a gente estabeleceu ali uma comunicação. Mas essa comunicação ela precisa ser treinada. Não é assim com o bebê, ele fala uma palavra, daí ele vai melhorando, vai melhorando. Mas se você Sim, quer subir lá no palco, se você quer se posicionar de uma forma estratégica numa reunião, no um a um, que eu acho que às vezes ele é até mais difícil do que quando você fala para muita gente. As pessoas falam que não, falar para muita gente é o pior. O olho no olho às vezes intimida. E isso você precisa treinar. Você precisa treinar para você ser mais objetivo, porque daí você realmente respeita o tempo do outro. Se você respeita o outro também se sente respeitado, então você é objetivo. sim, Então, tem várias etapas nessa estratégia aí de comunicação para que você seja memorável, porque eu acho que é isso. A sua comunicação ela tem que ser tão impactante que você deixe a sua marca. perfeito. Tem uma frase que eu gosto muito que diz: "Você não vai ter sucesso enquanto você não for constante". E essa constância, eu acredito que caiba muito bem no treino que você trouxe. Eu acho que a fórmula para eu tanto é que eu falo: "Falar bem não é dom, falar bem é treino". E Sim, e Steve Jobs é um exemplo, tem quem não conhece, tem um livro do Carmine Gallo, que é um especialista em comunicação americano, ele é professor da Harvard, e ele fez todo um estudo dos discursos do Steve Jobs. E ele coloca que o Steve Jobs era uma pessoa que todo mundo diria que ele não seria um bom comunicador, né, ele era introvertido. Quem assistiu o documentário do Steve Jobs na Netflix percebe que ele era uma pessoa com dificuldade de se relacionar com outras pessoas. Gênios, né? Gênios têm outras sim, esse porém aí. condições. Mas as apresentações dele são memoráveis. Por que as apresentações do Steve Jobs são memoráveis? Porque ele treinava e treinava muito. Então ele começava, tinha um começo impactante, vinha, desenvolvia, criava. Tanto é que você não compra um telefone, você compra um iPhone. Ele conseguiu isso, Exato. né? Ele fez com que uma marca superasse um produto. Então, e criar essa sensação de pertencimento. Então, ter um iPhone não é ter um celular, é ter um iPhone, é pertencer a os Apple lovers. Então, Exato. assim, o que que muda do modelo do 13 para o 14, para o 15, para o 16? Muda muito pouco, mas você quer ter. Você quer estar sempre É. atualizado ali, e realmente a cultura da Apple é muito forte, É. né, E tudo aí começa na e as cultura. pessoas, né, mantiveram, mas se você assistir o discurso, né, a apresentação, do primeiro iPhone, é de arrepiar, porque a pausa é estratégica, a hora que ele fala, né, que você vai ter tudo no seu bolso, né. Então, as suas músicas principais, o seu telefone, todos os acessos no seu bolso. Né, você falava assim, na palma da mão, dentro do seu bolso. Quem imaginaria se a gente pensar isso há 10 anos Era algo atrás? muito novo, muito revolucionário para aquele momento, e até hoje ele conseguiu manter essa magia, É. digamos assim. E aí o que eu falo, assim, uma comunicação que foi tão estratégica que se manteve. Infelizmente ele
faleceu, mas a Apple manteve essa comunicação Deixou um legado grandioso aí, enorme. com muitas inspirações e ideias que realmente permanecem tão vivas até hoje e tão atuais. Sim, e sendo replicadas, né? Porque se você pegar que um estudioso, um especialista em comunicação, foi estudar os discursos dele, porque são discursos que realmente chamam a atenção, são apresentações que chamam a atenção. Então, é desde o modo dele se vestir, então, tinha um porquê dele estar sempre de camiseta preta, calça jeans. Porque tudo comunica. Comunicação é só 7% do que a gente fala. 93% vem do nosso tom de voz, das pausas estratégicas que a gente faz, vem do nosso gestual. Muita gente fala, ai, não posso mexer as mãos. Pode, porque a mão compõe com a sua fala. A gente é um todo e tudo está passando uma mensagem, de alguma forma. Com certeza, Fabi. Nossa, excelentes pontos aí que você traz. Uhum. E na questão dos desafios, o que você considera hoje que é o maior ou os maiores desafios das empresas para se comunicarem e se conectarem com seus públicos? Eu acho que o ruído de comunicação é o principal desafio, porque hoje a gente tem vários canais, né, que a gente fala omnichannel, Sim, para se comunicar. E a gente não tem uma mensagem alinhada, uma mensagem estratégica dentro das empresas, todo mundo comunicando a mesma um mensagem, discurso único, um digamos discurso assim. único. Então, e aí acontecem vários ruídos. Acontecem ruídos com os clientes, acontecem ruídos internos, e isso gera muitos prejuízos. É aí que está a questão. Comunicação é algo totalmente intangível, mas já existem estudos que mostram que a perda de milhões por falhas de comunicação. Então, o departamento de logística não conversa com o departamento de vendas, e aí tem um ruído, tem um prejuízo. O cliente que é mal atendido pelo aquele atendente de ponta e que desiste de comprar naquela loja, mais um prejuízo. Então, esses ruídos de comunicação, eles acontecem num efeito dominó. Porque se a equipe não é treinada e tem que ser de ponta a ponta, você realmente tem muitas falhas. Porque qual que é a missão daquela empresa? Qual que é o propósito daquela empresa? Como a gente o que a Disney faz com maestria. Independente do Sim. cargo que você ocupe, a mensagem ali é alinhada. Se o CEO vê o papel no chão, ele baixa para pegar, porque é o quê? É É um é um alinhamento ali alinhamento que todos realmente. têm. Ninguém pode ver um papel no chão e passar batido pelo papel, né? Você sabe das lixeiras a tantos passos, que é o quanto a pessoa consegue Consegue segurar. segurar um papel Uhum. na mão. Então, assim, é isso. As empresas têm que olhar e falar assim: eu quero. Muita gente quer ter um preço de excelência, mas não oferece um atendimento de excelência. Então, oferecer excelência é primeiro dar 2 passinhos para trás e treinar o seu time. O time tem que estar treinado para que daí você ofereça esse produto de excelência, para que você cobre como um produto de excelência. Com certeza. Isso vai começar desde a contratação, né, Sim, Fabi? A gente vê muitas empresas aí fazendo contratações no desespero, realmente sem aquela questão que a gente chama do fit cultural, para entender se o candidato está realmente alinhado com os valores e os propósitos da empresa. E a partir daí, realmente, que vão se dar os cases de sucesso ou de fracasso, infelizmente, como vemos por aí, com altos turnovers, devido a essa comunicação não estar alinhada. porque daí tem 2 formas de comunicação. O turnover ele acontece por uma falta de comunicação alinhada e muitas vezes também por falta de liderança. Também, Então, uma também, são liderança N também fatores. despreparada. Então, se a gente parar e pensar e observar, fazer realmente, eu falo que é preciso fazer um diagnóstico estratégico. Onde estão os gaps? Onde estão as falhas aí? Sim, E aí você começa a perceber que às vezes você está reclamando ali com a atendente que está na ponta, mas ela só no sistema, ela é tão vítima quanto você que é cliente. perfeito, porque ela não recebeu Ela não a recebeu capacitação orientação, adequada. ela não tem Uhum, capacitação para ela oferecer esse melhor que você busca. exato. E aí é um exercício que todo mundo pode fazer. Você, que é hoje diretor de uma empresa, gerente de uma empresa, quantas vezes você foi, pode ser num restaurante, foi mal atendido,
Outro dia eu fui numa hamburgueria com os meus filhos e a gente sempre foi nessa hamburgueria e a gente foi muito mal atendido. Eu pedi Coca zero, o garçom trouxe Coca normal, e aí eu falei: "Não, mas é zero". Aí ele: "Não, você não falou". E eu falo: "O cliente tem razão". Então, mas assim, é um princípio. Sim. Aí o Matheus tinha pedido outra coisa, também o garçom foi pra cima: "Não, não, mas isso", o Matheus perguntou: "Qual que é o tamanho do lanche?". "Lanche normal". Então, assim, qual é a atenção aí com o cliente? Aí, assim, a culpa é só do garçom, Não, nunca vai ser só do garçom, com entendeu? certeza. Então, o que que há por detrás ali? Eu costumo falar muito, quem me conhece já sabe do ciclo do encantamento. É isso. E esse ciclo ele tem que ser seguido à risca para realmente o encantamento acontecer na ponta. E como que ele acontece? Primeiro a pessoa tem que estar bem consigo mesma, que eu chamo de encantada por si própria. Tem que estar bem, de corpo, alma, mente, coração. E como que ela vai estar bem se a empresa realmente não fornece nenhum suporte psicológico, né? Se não quer entender minimamente se tá tudo bem na casa dela, na vida pessoal dela. É claro que não tem que ter uma invasão ali, Uhum. mas minimamente a empresa tem que entender como está o estado emocional e psicológico daquele Sim. funcionário. E depois que ela estiver bem com si mesma, ela tem que estar encantada pela empresa. E esse encantamento só vai surgir se realmente houver uma comunicação ali entre os valores, os propósitos, a cultura como um todo. E isso é o dever da empresa, né, Fabi? É, ter esse olhar, Realmente ter né? esse olhar e comunicar de uma forma assertiva. E a partir daí, encantamento por si, encantamento pela empresa, esse funcionário vai conseguir começar a encantar o cliente final, que é tão importante. Porque você só oferece aquilo que você tem. Você não pode oferecer além. Sim, sim, com certeza. Então a gente precisa, muitas empresas esquecem desse ciclo e só visam o quê? O lucro final. Sim. E o lucro vai ser uma consequência de um trabalho feito previamente. É o que a gente não, e assim, e a gente está citando aqui um exemplo básico, né, um lanche que a gente foi comer que, não precisa ser teoricamente, um atendimento de excelência. Sim, precisa de um atendimento de excelência se você vai comprar um lápis, né, se você é bem Sim, atendido, por que que, tem lápis, né, que custa R$ 10 e tem lápis que custa um? O que que é exato. O que que aquela agrega o que que valor para agrega essa valor diferença aí? para essa diferença? É só parar e pensar. O que que Sim. você está fazendo para agregar valor e para fazer o cliente voltar? Eu já vi outras opções de hamburgueria perto da minha casa. Pronto, eu não volto, Infelizmente, num né. pequeno detalhe, as empresas perdem os seus clientes e como você citou, é uma hamburgueria que você frequentava com frequência, sempre era muito bem atendida É. e em um pequeno detalhe corre-se o risco deles te perderem como cliente. Isso é muito sério, né? E por falta de treinamento e capacitação, Que eu acho que entre assim, outros fatores. mas é que eu acredito que assim, treinamento e capacitação, isso é todos nós, a gente começou esse podcast falando que a gente está aprendendo todos os dias. Porque Sim, todo dia, e a gente hoje vive um mundo com uma velocidade muito rápida de informação, de mudança muito rápida. Então, assim, se você precisa treinar, você precisa se capacitar o tempo inteiro. É diferente do que acontecia há 10, 20 anos atrás, né? A pessoa se formava e passava um bom tempo. Hoje não. A gente tem que estar sempre indo em busca de melhorar, em saber. Eu faço muita palestra falando com relação à inteligência artificial, alta tecnologia, alta conexão. E aí, quando eu pergunto assim, você já usou? Eu fico chocada que, assim, nem por curiosidade as pessoas ainda não experimentaram um chat GPT, que é o o mais famoso mais famoso, mais atualmente. popular. Uhum. Eu falo assim, por curiosidade, tenta. Não tem esse receio. Sim. E eu acho que é isso, as pessoas têm que ir na busca, assim, de se treinar, de se capacitar, é fundamental. Você citou o chat GPT, Fabi. Eu estava num evento algumas semanas atrás, onde tinha uma especialista também em tecnologia, e ela trouxe um dado que eu fiquei curiosa. Ela disse que teve uma pesquisa que saiu que 89% das pessoas que utilizavam o chat GPT são homens, e somente 11% eram mulheres. Por que você considera que tem essa discrepância entre os percentuais, né, de afinidade com a tecnologia entre homens e mulheres? Eu acho que a mulher,
ainda tem mais resistência à tecnologia do que o homem. Acho que até por um perfil, né? A gente é mais emocional, um homem mais racional, e a tecnologia tende a ser algo mais do universo masculino, não que não faça parte do universo feminino. Eu sou uma apaixonada por tecnologia. Nem Sim, que eu não saiba usar, eu vou fuçar, porque eu acho que hoje em dia é aquela questão do treinamento, mais uma vez, quanto mais da uhum, constância, como você bem colocou, quanto mais você faz, melhor você fica, e buscar informação. É esse conjunto que te leva à excelência, né? Eu preciso treinar, sim, eu preciso buscar pessoas que me capacitem, né? Eu acho que isso é importante. Ninguém faz nada sozinho, a gente precisa de orientação, de mentores, de pessoas que te ensinem a fazer e precisa ter a constância do, do erro e acerto. Porque assim, é tudo na vida, gente. Ninguém saiu andando de bicicleta da primeira vez que subiu numa bicicleta. Foi, exatamente. né, É treino, andando, andando, constância. andando que a gente melhorou. E eu acho que com relação à tecnologia tem muito isso. A mulher é mais resistente do que o homem a essas novas tecnologias. E a gente precisa mudar esse perfil Com certeza, porque as mulheres estão dominando cada vez mais o em vários mercado como um setores, né? todo e precisamos estar atentas. E falando em tecnologia ainda, Fabi, como que a tecnologia pode realmente ajudar aí as empresas a encantarem e fidelizarem seus clientes cada vez mais? Eu acho que hoje existem várias ferramentas, até relacionadas à inteligência artificial, que hoje em dia as pessoas não querem esperar para serem atendidas. Sim, E eu acredito muito na junção humano-tecnologia. Eu acho que a tecnologia por si só é uma coisa que é maçante e as pessoas perdem a paciência. Então, quando você vai e começa a falar com uma máquina e você nunca consegue chegar no seu objetivo, mas eu acho que as empresas têm que olhar assim: ah, eu consigo ter um atendimento 7 dias por semana, 24 horas. Perfeito, a tecnologia te permite isso. Mas eu preciso personalizar. Eu preciso entender quem é o meu cliente com as perguntas certas para que ele tenha o melhor atendimento no espaço de tempo menor possível. Então, eu acho que é esse olhar que é preciso ter nesse momento. Então, como é que eu otimizo usando a tecnologia, mas ao mesmo tempo eu personalizo? ótimo. Nenhuma tecnologia sobressai o lado humano Não. Não, ali. porque às vezes você fala assim: eu só quero falar com o mocinho. É, exatamente. Ainda mais quem não tem tanta afinidade Sim. com essas questões tecnológicas que estão cada vez mais E a avançadas. gente vai vendo que a tecnologia vai evoluindo, eu era aquela que queria apertar 9 e já ir direto para o Pro atendente. atendente. Exato. E muitas pessoas ainda têm essa Né? necessidade. A tecnologia, claro, ela veio para nos ajudar, para realmente criar aí uma otimização de tempo, principalmente, que é o nosso bem mais valioso, como você Sim. bem disse no início. Porém, o lado humano ainda prevalece e Então, mas precisa quando ser ela é bem bem executado. aplicada e personalizada, vou dar mais um eu adoro exemplo e história, você sabe, né. Claro, vamos lá, por Mais favor. uma vez, eu falo que o universo quando você tem filho, seu universo vai ampliando, né, multiplicando. Minha filha perdeu o cartão dela do banco, e ela tem um banco digital. E aí eu fui fazer pensa como era solicitar uma segunda via de cartão há 3 anos atrás. Passo a passo, tem que explicar, não sei o que Uhum, bem aconteceu. moroso o Não, processo. não demorou 2 minutos. Entre cancelar o que ela tinha perdido e Aham. solicitar um novo que chegou em 24 horas na minha casa. Tudo pelo app ali. Tudo pelo aplicativo. Aham. Aí você fala assim: "Ela é ruim?" Se você souber usar e ela sendo bem aplicada pelas empresas, funciona muito bem, o cliente está super satisfeito. Em vez Sim. de eu ficar Esperando a 5 mocinha horas ali do outro esperando o lado. mocinho que eu antes queria tanto falar, para explicar que perdeu o cartão, que eu preciso de uma segunda via, não sei o quê, em menos de 5 minutos eu resolvi isso, e em 24 horas o novo cartão estava na minha casa. Então, Maravilha. é nesse sentido que eu acho que ela vem como aliada, e só que assim, só funciona muito bem porque você tem todo um perfil ali, então você tem, a identificação, facial para comprovar que é você que está pedindo, então você tem várias etapas aí, É uma alta é tecnologia uma alta envolvida. tecnologia envolvida para oferecer o melhor serviço, para você encantar. Você quer trocar de banco? Você não quer.
Exato, porque atendeu às suas expectativas Sim. ali numa velocidade acima da média. Sobre velocidade acima da média, conta pra gente um pouquinho. Como que as empresas, Fabi, conseguem manter uma comunicação autêntica e seguindo estratégias de encantamento, utilizando a tecnologia que seja ou as próprias pessoas? Eu acho que é uma união ali. Primeiro passo é a empresa entender o que ela quer comunicar e o quanto ela quer comunicar. Porque eu acho que às vezes tem empresas que não sabem o quanto querem comunicar, o que quer comunicar e como Não comunicar. está claro isso. Essa tríade é perfeita, assim, você precisa entender o que eu comunico, como eu comunico e quando eu comunico. E, Ok. e a comunicação tem que ser muito alinhada entre a comunicação interna e a comunicação externa, porque senão dá ruído. Então, eu falo para o mundo que eu sou super sustentável e dentro da minha empresa eu pratico várias ações contra a sustentabilidade. Fica incongruente daí. Totalmente. Mas a gente sabe que acontece. Sim, infelizmente. Então, e aí quando vaza, você tem uma crise muito maior, né, você acaba causando uma crise muito maior por uma comunicação mal feita ou uma comunicação não tão real. Exato. Então, o que que é fundamental a empresa perceber? Os meus valores, eles têm que estar nessa minha comunicação estratégica. E isso é passado no dia a dia. Então, hoje que se você tem as melhores empresas para se trabalhar, todo mundo quer estar nesse topo da lista das melhores empresas para se trabalhar. O que você está fazendo para estar nesse topo da lista? O seu, eh, o seu funcionário, ele se sente prestigiado, ele tem ele veste literalmente a camisa, porque as que E estão no topo da lista, o funcionário veste a camisa. O exato. funcionário foi encantado por É, isso, e por que que ele né. veste a Por camisa? que Por que 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 ele ele se veste a engaja camisa, dessa né. forma? Com Então, certeza. são esses questionamentos que você tem que estar fazendo. E pesquisa mesmo dentro da empresa. Então, essa questão de sentir como é que as pessoas, porque as pessoas têm medo muitas vezes de falar. Por que que as pessoas têm medo? O funcionário tem medo de apontar o que pode ser melhorado? Porque muitas vezes a liderança não Então a liderança abraça esse então assim, feedback, né? e eu acredito que, assim, é uma tendência cada vez maior você ter, uma liderança horizontal do que vertical. Então quando você consegue colocar realmente isso em prática, só tem ganhos. Mas Sim. para que isso seja efetivo e gere resultados, porque no final todo mundo quer mais o quê? Lucro, todo mundo quer um resultado melhor, quer um posicionamento melhor. Você vai fazer um IPO, você precisa ter um posicionamento diferenciado no mercado. Então, para que você chegue a isso, você precisa pensar arruma a casa. Você vai vender sua casa, você precisa arrumar. Você vai oferecer de qualquer jeito? Sim, claro que Então é não. isso, as pessoas Uhum. precisam ter esse pensamento, como anda aqui dentro? E às vezes você chega, você vai vou fazer uma consultoria, eu falo assim: "Gente, como é que tá faturando tanto? Com tantos gaps assim?". Chega a ser assustador, Não dá nem para acreditar muitas vezes, muitas né? vezes. Falando sobre o futuro da comunicação, Fabi, hoje em dia, muitas empresas estão já detectando que talvez os seus funcionários não estejam tão preparados para lidar com os clientes. Muitas vezes por falta de capacitação e treinamento, como falamos muitas vezes aqui, e outras vezes porque o próprio cliente ficou mais receoso de se comunicar, porque foi tão mal atendido tantas vezes, que não quer mais ter esse meio de contato. Por exemplo, a marca Sephora, fora do país, ainda no Brasil eles não aderiram a esse método, mas fora do país, você chega na Sephora, tem 2 cestinhas que você pode pegar. Eu não me lembro agora qual que é uma e qual que é a outra, mas é uma vermelha e uma preta. Uhum, Por exemplo, se você pegar a vermelha é porque você quer ter assistência de tá. alguém da loja e a preta quer dizer que você não quer ter assistência. Comunicação de uma forma ou de outra ali Uhum. acontecendo. Mas como você enxerga o futuro com a comunicação? Você acredita que vamos chegar num ponto de não termos mais, assim como já temos atualmente as lojas autônomas, Uhum. elas estão numa crescente aí. Sim. Você acredita que vamos chegar num ponto que não teremos mais as pessoas ali atendendo seus clientes e passaremos a ser 100% autônomos com a tecnologia ditando os atendimentos?
Eu acho que assim, tem produtos que requer realmente esse atendimento, ele é totalmente insubstituível, a pessoa tem necessidade, e a gente tem que entender que a gente tem várias faixas etárias, né, e com Sim, necessidades diferentes, pessoas são pessoas e cada uma tem uma necessidade, é isso que as pessoas têm que entender, que cada cliente é único, que mais uma vez é a personalização, então é a tendência cada vez maior para essa questão da personalização, e daí você nunca vai perder o contato, o humano. Se você ótimo. entrar, por exemplo, numa Amazon, ela sabe mais ou menos o seu perfil pelo algoritmo, a tecnologia o que é o seu perfil de compra. Mas muitas vezes você quer ter mais informações. Por que que, as resenhas ali sobre produtos vendem tanto? Porque você quer mais informação daquilo, e é algo totalmente automatizado. Então tem produtos e tem clientes que precisam realmente: "Ah, eu quero mais informação". Por exemplo, você está falando de uma questão de maquiagem. Será que todo mundo entende de maquiagem para entrar e pegar uma cor? Ou eu preciso de uma orientação? Para que eu compre o melhor Sim, produto com o melhor custo-benefício, e eu preciso de uma atendente ali para, né? Porque com a certeza. maquiagem ela varia, né? Até pela textura da sua pele, faz diferença. Então um atendimento ali eu acho que é primordial. Mas muitas vezes, por exemplo, eu sou aquela pessoa que eu entro numa loja de roupa, eu gosto primeiro de olhar. Agora aquele vendedor sombra que anda comigo, ele me faz ir embora da loja. E a postura, por que que tem que ser treinado? É a postura que não é o atendimento, que manda embora o cliente, é a postura, é a forma como ele faz. Todo mundo quer ser atendido e todo mundo quer ser bem atendido. Sim. E de preferência por um humano, não por uma máquina. Mas quando o humano não tem capacitação, para atender bem, a gente prefere ser atendido pela máquina, porque ela é mais eficiente, ela é mais rápida. Perfeito, e não deixa frustrações, muitas vezes, né. Né? Pode acontecer Pode também, acontecer também, mas a mas a falha tendência é é mínima. essa, né, que a máquina cada vez mais substitua, por quê? Porque o humano não está capacitado para fazer essa personalização que a máquina não faz. É sobre isso. Excelente, Fabi. Já que estamos falando sobre perfis de atendimento, eu vou fazer a nossa famosa enquete aqui com você. Vamos lá. Nós temos aqui 3 objetos na mesa. A fada madrinha, que simboliza o atendimento realmente de excelência. Por quê? A fada madrinha da Cinderela, ela detectou que a sua cliente queria ir ao baile e providenciou os melhores acessórios, o melhor vestido, a carruagem e belos sapatinhos de cristais que fizeram da história um verdadeiro sucesso. Então, Certo. realmente, ela foi a fundo nas necessidades da sua cliente. Já o atendimento gênio da lâmpada, você assistiu o filme da Aladdin, com certeza, né, Fabi? Sim. E o pessoal que está nos assistindo também. Tem o gênio dos 3 desejos. Esse é o tipo de atendimento onde a pessoa vai te atender e só vai realizar os seus desejos, não vai fazer nada mais além disso. Não tem o algo a mais aqui nesse atendimento. Certo. E nós temos também a maçã envenenada da bruxa malvada, que é quando aquele atendente te atende tão mal, te entregando na simbologia a maçã envenenada e te mata normalmente de desgosto e insatisfação. Certo. Atualmente no mercado, qual tipo de atendimento você vê mais por aí acontecendo? Eu vejo muito mais o Aladim. E eu vou te dizer por que que existe só que você entra, você pede a xícara e ela vai te dar só a xícara e assim, mas se eu tô comprando uma xícara, será que eu não preciso de um Parato, um Pires, um Bule para compor com Exato. essa xícara diferenciada e linda? Nossa, olha isso, gente, tá escrito Fabi. É muito Fabi, encantamento. você encanta. E ela encanta Gente, olha mesmo. só, você é muito maravilhosa. Nossa, dá para você passar pro meu nome? Aqui o nosso objetivo realmente é encantar nossos Maravilhosa. convidados. Mas por que que eu tô te dizendo isso? E sabe por que que prevalece o efeito Aladim? Por quê? Porque as pessoas não usam a principal ferramenta da comunicação, que é ouvir. Olha, Se eu ouço o outro, eu consigo entender quais são as necessidades dele, além daquilo que ele me falou. Eu consigo perceber de que forma eu consigo encantá-lo ainda mais. sim. Eu consigo dar o que a gente fala do over delivery.
Porque as empresas que se estabelecem e são reconhecidas por excelência, elas oferecem além. Então a gente tem que pensar nisso, assim, praticar. Comunicação não é só falar. Falar é uma partezinha da comunicação. Ouvir é o principal. Peter Drucker, que era o papa da administração, ele costumava dizer que é o seguinte: mais importante do que falar é saber perguntar. Será que Olha, esse atendente sacada. sabe perguntar para entender a necessidade do outro, para conseguir ouvir a necessidade do outro? E aí que está o problema. É onde a maioria não se prepara ou não é preparado para E isso. é preparo. Saber fazer a pergunta certa, eu só sei fazer a pergunta certa se eu ouço o outro. Sim. E se eu tenho técnica para perguntar de uma forma não invasiva, né? Principalmente se você está no atendimento ao cliente. Então, são todas essas estratégias que precisam ser treinadas. A pessoa precisa entender que a comunicação vai além de você falar assim, qual que é o seu tamanho, você quer o rosa P, é só isso. Fica muito limitado. E Muito realmente limitado, ninguém vai chegar ao entendeu? sucesso dessa forma. Não tem. Perfeito. Olha, dica de ouro para vocês, hein? E Fabi, como a gente gosta de encantar e realmente ir além das expectativas, mesmo porque eu sempre falo nos treinamentos que o profissional de sucesso é aquele que faz sempre 20% a mais, além dos 100% que esperam dele. Sim. E, infelizmente, atualmente não vemos pessoas e empresas chegando nem aos 100%. Pois é. Quem dirá aos 120%, mas ainda bem que temos no mercado profissionais como você, por exemplo, que treinam as pessoas e capacitam elas para se comunicarem bem e irem além das expectativas. Como nós, né, Mandinha? Como Muito nós. Porque eu acho obrigada. que o importante é esse, assim, cada um na sua expertise, eu acho que você une forças para justamente oferecer o melhor, oferecer esse a mais, esse 120% para o cliente. Sim. E é isso que as pessoas têm que perceber. Eu tenho esse gap, eu tenho essa necessidade, eu vou treinar, eu vou capacitar minha equipe, eu vou me capacitar. Então faz um raio-x com você mesmo. Percebe assim, eu estou entregando tudo o que eu posso entregar além. Onde estão as minhas falhas? O que eu posso melhorar? Né? Quantos cursos a gente faz para se capacitar mais? Tipo, eu brinco, eu até brinco com a Amanda, assim. Amanda, para de fazer curso, pelo amor de Deus, você tá me deixando tonta. A gente está sempre se inscrevendo para fazer um curso, para se capacitar. Eu falo que eu sou uma curiosa do comportamento humano. Eu fui me especializar, fui fazer um MBA em ciência da mente, porque eu preciso entender esse ser humano que eu quero transformar. Então, assim, se eu for buscar capacitação para entregar o melhor para o meu, você não vai também buscar capacitação para entregar o melhor para o seu cliente? Exato. E é interessante, né, Fabi? Muitas pessoas falam para mim, e você deve escutar também isso. Nossa, como você tem sorte, como as coisas acontecem para você. E assim, nós fazemos a nossa própria sorte. Sim. Porque nós investimos, antes de tudo, em nós mesmas. Até demais, às vezes, né? Como você bem trouxe. Então, são muitos investimentos feitos. E me parte o coração de ver pessoas, quando nós oferecemos uma formação que a gente sabe que vai mudar a vida daquela pessoa, que tem uma parcela ali, vou usar o exemplo de na casa de uns R$300, e a pessoa fala que não tem o dinheiro para investir naquele momento. Então, eu sinto pela pessoa. Sim. E não por mim. Porque por mim, aqueles 300 eu vou receber de outras formas, de outras pessoas, mas talvez seja a única oportunidade que essa pessoa tem de evoluir, e ela não está enxergando isso, infelizmente. E eu acho que é o enxergar além, né, Amanda? Eu acho que é isso que é importante. Quando a gente passa por um processo de capacitação, de treinamento, ele vai abrindo algumas janelinhas e portinhas que a gente tem muitas vezes fechados e vai te dando um outro panorama do mundo e de oportunidades que você pode ter. Eu acho que é isso. A gente às vezes fica tão no nosso dia a dia, achando que o nosso trabalho se limita àquilo. Sim. Então, por exemplo, se eu pensasse que o meu trabalho era só pegar o microfone e ir para a rua entrevistar as pessoas, eu ia ficar muito limitada. Eu sempre pensei no quanto aquilo trazia para mim de ganhos para a vida. Então, conhecendo as histórias, eu brinco, né, que eu medico, porque eu sou médica, com tanto médico que eu já entrevistei na vida, eu passo receita e ainda não matei ninguém. Ai, Eu- nossa, ninguém fica sabendo disso, corta essa parte, gente. Não, brincadeira. Brincadeira. Eu passo. Não, a pessoa começa a falar, não, tô com uma dor aqui. Eu falo, pense.
Já consegue dar um diagnóstico Já dou ali. diagnóstico. Os médicos já sabem. Eu falo, só me falta o CRM. Eu dou diagnóstico. A pessoa começa a falar assim, ou eu tenho alguém para indicar. Ah, tô com uma dor assim, vai no oftalmo tal, que ele é ótimo, entrevistei ele é incrível. Maravilhosa. Então, eu acho que é isso, você tem que estar aberto para tudo que o mundo te oferece, para essas janelas que existem. E a gente só consegue isso quando a gente sai do nosso dia a dia, quando a gente vai em busca de querer mais. A gente tem que querer sempre mais. Então, a Exato. sorte é quando você é o preparo com a oportunidade. Isso é sorte. Eu adoro essa frase, realmente é isso. É se preparar constantemente para quando a oportunidade bater a nossa Essa porta. porta, estarmos ali prontas. Prontas, entendeu? Daí assim, aí você tem muita sorte, realmente. Com certeza. E Fabi, nós vamos fazer um ritual final aqui. Uma pena que o bate-papo está fluindo, tá ótimo. Eu vou fazer vários episódios aqui no Por EncantaCast, favor, nós vamos né, fazer uma Belchior? série. Belchior já tá ali, ó. Vai até cantar. Vamos fazer uma série de avião. sobre comunicação, porque realmente tem vários insights valiosos aqui, várias informações que fazem viradas de chaves importantíssimas para que a pessoa evolua e cresça cada dia mais. Mas eu queria te entregar a nossa caneta encantada. Uau, Ela é não uma para por aqui. Não para por aí. Essa caneta, ela foi feita especialmente para você. Ela é personalizada, Fabi, no EncantaCast. E ela tem esse brilho. E esse brilho representa o seu brilho. Ai, que demais. O brilho que você deixa no mundo Olha. através da sua essência e da sua habilidade em se comunicar e ensinar as pessoas a se comunicarem melhor. E a caneta também representa para que você continue a escrever maravilhosas e lindas histórias no seu ramo de atuação, na sua vida Gente, pessoal é muito e chique profissional. isso aqui. Eu queria te Gente, agradecer. Você é muito maravilhosa. Gente, vou falar. Primeiro passo, prestem atenção. Comunicar é fundamental para você se conectar com as pessoas. Mas se você não tem isso aqui, essa preocupação com o seu cliente, com a pessoa que você recebe, é como você vai receber na sua casa, não é, Amanda? Com Você certeza. recebe, você quer oferecer o seu melhor. Nossa, eu tô sentindo aqui muito melhor que a Cinderela, gente. É muito encantamento para uma Que pessoa honra! só. Tô que com a honra. fada madrinha. É isso. Nosso objetivo é realmente sermos fadas madrinhas e treinarmos pessoas para serem fadas madrinhas também. Porque o mundo Olha. seria muito melhor se tivéssemos mais pessoas dispostas a encantar e surpreender os seus certeza. clientes. Faz a diferença, porque o encantamento vem muito também da gentileza. Porque isso aqui são pequenos mimos, mas é um ato muito de gentileza, né, Amanda? E um mundo mais gentil é um mundo melhor. Com certeza. E é por isso que a gente busca, né, diariamente mais capacitação, mais informações para poder transmitir para as pessoas como que elas podem chegar nesse nível de excelência, tendo uma liderança melhor, mais encantadora, fidelizando clientes e lucrando mais. Com Tudo é um certeza. ciclo e realmente está tudo interligado. Vamos fazer um brinde Vamos final fazer um brinde. Nossa, eu tô muito chique com nesse essa caneta. momento. Olha que luxo! Muito obrigada, Parabéns, Fabi. viu? Adorei participar do EncantaCast. Me chame sempre. Pode me dar. Eu vou fazer várias canecas aqui, Fabi. Ela quer um conjunto de Quero um canecas conjunto de para canecas. casa dela, tá Não, é que o certo. bate-papo é encantador. Então, assim, foi um prazer, um privilégio participar aqui do seu podcast, que já é um sucesso. Que ele honra. encante muitas pessoas e que as pessoas percebam a importância desse trabalho tão incrível que você faz. Muito Maravilhoso. obrigada. Fico lisonjeada com o seu feedback. E quem quiser contratar o seu serviço, Fabi, ter acesso à sua mentoria, conta pra gente. Me segue no Instagram, @FabiRepórter. Tem meu canal no YouTube também, com o meu podcast Falas que Conectam, que é Fabi Repórter também, no YouTube. No Instagram, você me manda um direct. Vai ser um prazer enorme a gente transformar a sua comunicação em algo que, com certeza, conecta muito mais e aproxima. Muito obrigada. Esse foi mais um EncantaCast. Aqui você pode encantar e se comunicar melhor cada vez mais. Muito obrigada. Continua com a gente. Tchau, tchau.